Diagnósticos melhores, atendimento personalizado aos pacientes, descoberta mais rápida de medicamentos, aumento da eficiência nos hospitais. Parece bom demais para ser verdade, mas são as promessas do uso de inteligência artificial na medicina e serviços de saúde. Eu sou a Leila Sterenberg, está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Hoje eu recebo os médicos Carlos Gil e Gilberto Ururaí. O Carlos é diretor médico do grupo Oncoclínicas, especializado no diagnóstico e tratamento de câncer. O Gilberto é fundador e diretor médico da MedRio, que se dedica à medicina preventiva, focada em check-ups para executivos. Apresentei direitinho? Perfeito. Bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. A gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Quando foi que o bichinho da medicina picou vocês? Queria ser médico desde criancinha, Carlos? Eu não me lembro de ter desejado fazer outra coisa, na verdade. Eu sempre gostei de biologia, corpo humano. Alegam meus pais que eu sempre disse que eu queria ser médico. Então, foi uma coisa natural para mim. E você, Gilberto? Era garoto, 15 anos, na França, onde fiz meu liceu. E lá nós tínhamos aulas de anatomia e higiene. E foi ali que despertou a vontade para a medicina. Muito legal. Um jovem adolescente. Vamos trabalhar então? Vamos falar de IA na medicina. A gente tem o chatbot com o qual a gente já fala quando vai marcar qualquer exame, está lá falando com o robozinho. Mas vai para muito além disso, né? Hoje, onde vocês acham que a inteligência artificial é mais eficiente no diagnóstico, na triagem, onde é que é? Bom, pensando em oncologia, é, na verdade, precisão de diagnóstico. Tá? Vou citar um exemplo, na verdade, a primeira ferramenta de inteligência artificial aprovada pelo FDA, ou seja, aprovada como uma opção validada e que precisaria ser reembolsada pelo Plano de Saúde dos Estados Unidos, foi um algoritmo para diagnóstico de câncer de próstata, algoritmo de anatomia patológica. Basicamente, é acelerando o diagnóstico e diminuindo o erro. Né? Então, provavelmente a eficiência de diagnóstico, a precisão de diagnóstico e, consequentemente, uma redução de custo, talvez seja o grande impacto inicial na oncologia. Mas para se ter essa redução de custo, tem que haver um investimento antes, né? É muito caro botar a inteligência artificial para valer dentro de uma instituição de saúde? Sem dúvida, nós contratamos há algum tempo uma das grandes consultorias do mercado para adequar todo o nosso equipamento, os equipamentos das duas clínicas de Botafogo e da Barra, a esse universo, a esse mundo web, enfim. E eu diria um investimento grande, que não para, que está sempre em progressão, mas que tem sido de uma utilidade muito grande para nós na medicina preventiva. Leila, hoje nós temos 250 mil clientes que fizeram o check-up conosco ao longo de 33 anos. Portanto, um banco de dados muito rico. E com esse excesso de informação, a inteligência artificial é uma ferramenta fundamental. Mas temos que usar com equilíbrio, com critério. Não podemos nunca nos esquecer que o homem é corpo e alma, físico e emoção. Tudo que diz respeito ao corpo, a inteligência artificial é um espetáculo. Facilita, norteia trabalho, estatística, enfim. Mas não existe algoritmo para emoções. O mesmo indivíduo que criou a inteligência artificial para esses dados estatísticos riquíssimos, quando entra na seara do cérebro da emoção, ele não dá um passo. E não podemos esquecer disso. A partir da inteligência artificial, podemos até fazer uma válvula em 3D para um implante trocar uma válvula doente, mas para traumas emocionais não tem prótese. E a questão emocional, o olho no olho, sentir mesmo qual é a do paciente, quais são as questões envolvidas, isso acho que é importante tanto para a anamnese, né? Claro, para o diagnóstico, mas eventualmente também para o tratamento, não? Fundamental. Na verdade, você vai discutir com o paciente prognóstico, você vai discutir com ele, né, formas que aquele tratamento vai mudar a vida dele. Isso aí, né, é humano, né? Você tem que ser olho no olho. A gente não pode esquecer, a inteligência artificial é uma ferramenta.
Tá? E com ferramenta ela é poderosa, mas você tem que saber usar a ferramenta. Tá? Então, não há substituto para essa relação médico-paciente e nem vai haver. Né? Com certeza. Concordo plenamente, Carlos. É o que a gente observa na clínica no dia a dia. O cliente sempre tem que ser bem acolhido e ouvido, olho no olho. E ele se sente muito mais seguro e nos transmite muito mais tranquilidade. Agora, a triagem, por exemplo, se você pega um grande hospital, se você pega o SUS mesmo, nisso ela pode ser um bocado eficaz, não? É difícil a gente colocar indivíduos, até porque o homem é único em todas as suas dimensões, no mesmo saco, né? Mas, sem dúvida, que num sistema único de saúde, a triagem é fundamental. Mas eu preferia muito mais uma psicóloga à frente e triar do que um robô. O robô não fica triste nem chora. Depois tem uma coisa também, né? Quer dizer, a base de dados, que tem que ser muito boa. Se você tem uma base de dados, que é o que a gente ainda tem, com mais dados de homens, brancos, caucasianos, etc e tal, isso pode... Ajude muito. Né, pode induzir a erros, eventualmente, Também. não? Isso acho que é um desafio ainda da IA em todas as áreas, e imagino que na medicina também. Na medicina também, né? Então, hoje, por exemplo, você vai ver desenvolvimento de novos medicamentos, em oncologia, por exemplo, tá? Hoje as agências regulatórias, elas exigem diversidade em todos os níveis, tá? E existem hoje, como ferramentas de inteligência artificial ainda sendo validadas, você fazer estudos clínicos comparando novos tratamentos com braços que são bancos de dados. Isso ainda não foi validado, mas esses bancos de dados têm que ser o mais diversos possível, você está totalmente certa. E algumas bases de dados não permitem isso, tá? Então, a gente fala, né, que para você chegar na inteligência artificial, você precisa fazer uma coisa que chama data mining, ou seja, minerar os dados. Para minerar os dados, você tem que ter uma boa base de dados. Do contrário, né, a inteligência artificial é absolutamente ineficiente. Mas eu imagino que haja uma corrida nesse sentido no mundo inteiro, né? Uma reportagem da Economist, revista britânica, dizia que a IA pode reduzir nos Estados Unidos até 360 bilhões de dólares do total dos gastos médicos feitos por ano no país, que não são pequenos, 17% do PIB americano. Então... Sem dúvida. Leila, o que mata o homem moderno? É seu estilo de vida. Com a base gerada por um estudo a partir da inteligência artificial, você quantifica os obesos, os diabéticos, os hipertensos, aqueles que têm câncer. Isso norteia muito o tratamento e condutas. Na clínica, eu tenho vários exemplos de utilidade da inteligência artificial. O cliente vem, faz seu check-up, passa conosco 5 horas. Quando sai, já fez o download do aplicativo, recebe seus resultados na palma da mão, marca consulta via telemedicina, outra ferramenta importante. Mas tudo isso a gente deve usar com equilíbrio, muito equilíbrio e, sobretudo, depois de conhecer bem o cliente. Você nunca vai ver um médico examinar alguém por telemedicina, né? O exame físico não existe, a não ser que você o receba e examine em loco. Então, tudo tem que ter muito critério, muito cuidado e, sobretudo, muita ética. Eu fico imaginando a questão da comparação de exames, que antigamente você ficava ali, né? Bom, meu colesterol tá assim, 5 anos atrás estava assado. Hoje é elementar, você já pega o histórico, isso para dar um exemplo bobo, né? Mas assim, quando você tem a evolução de um tumor, por exemplo, quer dizer, a precisão, né, que um mecanismo de IA pode ter, aí realmente vai muito além do olho humano. Sim, eu vou te dar um exemplo, né? A gente está falando sobre vida contemporânea, né? Hábitos de vida. Então, nódulo pulmonar, pacientes ou indivíduos fumantes. Então, você fazer uma tomografia hoje por uma outra causa, você vai na emergência, está com tosse, faz uma tomografia, tem um nódulo. Esse nódulo é chamado de nódulo incidental, ou seja, eu não sei se ele é importante ou não é importante. Hoje, existem ferramentas de inteligência artificial que conseguem subclassificar, ou seja, aqueles pacientes que aquele nódulo tem que ser acompanhado, aqueles que têm que ser biopsiados. Mas isso é importante que o Dr. Gilberto falou. Eu preciso ter uma mente humana fazendo essa distribuição. Mas
o grau, ou a gradação de risco, a inteligência artificial é muito útil nesse sentido. Pode acelerar o processo e diminuir o custo. E a questão do desenvolvimento de medicamentos, né? O doutor Carlos falou rapidamente sobre isso. Eu acho que é uma indústria milionária, né? E a gente sabe disso, vocês sabem disso melhor do que eu, Ô, leiga. Leila, vamos lá. Estava conversando agora com o Carlos Gil sobre o nosso sistema de saúde aqui no Brasil, em que a doença é o combustível. Então, numa ponta você tem a Big Pharma a gerar remédios, produtos cada vez mais customizados e muito mais caros. E na outra ponta, os hospitais a se sofiscar, tá certo? A se equipar corretamente no sentido de dar maior conforto e suporte à vida, que é o papel do hospital. Né? E é isso. Enquanto a doença for o combustível do nosso sistema, não existirá sistema com vida útil longa, sustentabilidade. E como é que a gente dá acesso à população, né, a esses avanços tecnológicos? Porque, como a gente diz, é caro, então uma clínica particular vai ter todos os recursos mais modernos, mas aí a gente volta à questão do SUS e volta à questão dos planos de saúde também. Porque há, inclusive, essa matéria da Economist, ela diz, eventualmente o plano de saúde usa dados de IA para fazer a triagem, então como é que fica a ética? E aí? Eu acho que esse é um ponto que ainda precisa ser melhor elucidado, e elucidado, né, à luz do Código Penal e do Código Jurídico. Tá? Por quê? Porque uma coisa é você triar o dado, né, como a gente está discutindo aqui, anônimo. Tá? Eu não tenho relação com aquele paciente, é o dado bruto. LGPD. Exatamente. A LGPD veio para isso, o Brasil está bem posicionado. Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso tem que ser garantido de uma forma muito clara. Por quê? Porque se eu faço um algoritmo de predição de um determinado câncer ou numa determinada família e eu encontro que vários indivíduos têm um gene com aquela predisposição, esse dado só o paciente e o médico podem saber. Do contrário, para uma seguradora de saúde ou para um seguro de vida, esse paciente nunca vai ser candidato. Então, esse grau de proteção, ele existe dentro da legislação brasileira de países desenvolvidos, mas ele precisa ser ainda mais trabalhado nesse sentido. E quando a gente fala em LGPD, que é fundamental para preservar os dados sensíveis, e no nosso meio é um dado altamente procurado pelos hackers, Exato. Implicitamente você também tem que se adequar à segurança cibernética. Porque você ter seus dados adentrados e muitas vezes bloqueados por bandidos cibernéticos é um negócio que, para o seu negócio, expõe demais o cliente. Exato. Isso aconteceu em Portugal. Hackearam um banco de dados de um hospital e parou o hospital. Você fica impressionado com a evolução tecnológica na medicina, a maneira como se operava 20 anos atrás e hoje, com robô e tal? Não, é impressionante. É impressionante e mais impressionante é você ver quando isso é utilizado de uma maneira correta. Tá? Como é que essa evolução vai sendo incorporada e, óbvio, substituindo tecnologias antigas. Um dos desafios da sustentabilidade hoje é que a maior parte das tecnologias, pelo menos na minha área em oncologia, elas não são substitutivas, elas são incrementais. Então, você vai incrementando uma nova tecnologia em cima da outra e por isso que o custo fica, né, absurdo. Essa matéria que você refere da Economist é interessante porque o que ela propõe, né, ainda é um desejo, é que com inteligência artificial você possa realmente substituir tecnologias. Tá? Mas ainda é um desejo, Leila, isso não é uma realidade. E sempre a serviço do homem. Sempre a serviço do homem. Onde que a IA pode vir a fazer mais diferença, na opinião de vocês? Onde que ela é mais desejável? Puxa, se tivesse uma inteligência artificial para tal questão, ela seria muito bem-vinda. Quando a pergunta é dirigida aos nossos pacientes, é bastante complexo. Eu não tenho dúvida que a ferramenta da inteligência artificial é fundamental hoje no corpo humano, nas doenças, no dar sentido a tratamentos, enfim. Mas, repito, Leila, o homem é corpo e alma, físico e emoção. Tá? Não podemos só cuidar do corpo.
até porque grandes doenças, ou se não a maioria, tudo é dans la tête. Está tudo na cabeça. E esses mecanismos que se acoplam ao corpo, né? Prótese, esse tipo de coisa, há pesquisas incríveis nesse sentido, para pacientes, por exemplo, tetraplégicos, e aí com uso da tecnologia, e tem IA envolvida na história. Não tem a envolvida, na verdade, no desenvolvimento, né? Você consegue acelerar o desenvolvimento utilizando bancos de dados antigos, porque essas ferramentas que, por exemplo, substituem ou proporcionam a uma pessoa que não está caminhar, você vai gerando uma quantidade imensa de dados durante os testes e usa no desenvolvimento da tecnologia mais à frente. Então, com certeza, acelera muito o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Mas, só permitindo voltar à tua pergunta, né? Na área de oncologia, talvez onde a IA seja mais importante, seja na predição de prognóstico, ou seja, como é que eu posso realmente prever o paciente que precisa de um tratamento complementar daquele que não precisa. Por quê? Porque isso, óbvio, eu poupo aquele paciente de um tratamento desnecessário, ou eu não deixo de dar o tratamento para quem precisa, mas eu reduzo o custo, né? Óbvio, não só o custo econômico, mas o custo, por exemplo, de uma quimioterapia, um custo físico, psicológico. E como é que a IA chega lá no Big Data ali, em relação àquele próprio paciente, olhando do exame de sangue a tudo? Toda a história clínica, né, a história familiar, o genoma do tumor daquele determinado paciente e comparando com outros casos, né, do banco de dados. E aí você consegue se separar em grupos, na verdade. Até terapia. Exatamente. Você nunca vai ser 100% preciso, mas hoje, por exemplo, a gente fala de medicina personalizada, medicina de precisão. Eu só vou usar um determinado medicamento para um determinado paciente se ele tem aquela mutação específica. E eu consigo prever qual é a chance de resposta àquela terapia. Repito, sempre estamos falando da aplicação da IA no corpo do indivíduo. Exato. Né? Essa é a grande aplicação e virão sucessivos avanços. Eu gostaria de observar isso também no âmbito emocional. Como a indústria vai trabalhar, outro grande desafio, para desenvolver um algoritmo para aquele indivíduo. Não existem duas Leilas iguais. Bom, mas aí você pode pensar nas drogas psiquiátricas, por exemplo, que atuam sobre o sistema nervoso. Então, isso também é algo em que a gente observa uma evolução um bocado grande nas últimas décadas. Não tenha dúvida, só o que serve para um não serve para o outro. O que deprime um estimula o outro. Aliás, foi um trabalho da IBM com aquele Watson. Exatamente. Né? Que começaram a cruzar quimioterápicos com células tumorais e lá adiante, não, o último lançamento aqui do quimioterápico não serve para aquele tumor. Aquele quimioterápico, na época da vovó, curou. E a medicina surpreende. Por exemplo, o medicamento que foi criado para diabetes e hoje é uma febre mundial, sendo usado para sobrepeso, obesidade e por aí vai. E surpreende vocês, médicos, também, quando algo assim acontece? Não, surpreende, na verdade, assim, porque você pode surpreender pela questão médica, técnica, científica, ou pela oportunismo de mercado, né? Então, exatamente. Então, a gente não pode, né, deixar de entender que é uma indústria, na verdade, né? E, infelizmente, às vezes, do ponto de vista de desenvolvimento de medicamento, mercado de medicamento funciona muito mais como indústria do que como medicina. A gente teve uma pandemia que não foi algo pequeno em nossas vidas. Muitos de nós perdemos entes queridos nessa história. Atrapalhou o trabalho, atrapalhou negócios e por aí vai. A IA pode ajudar a prever, perceber futuras epidemias, futuras pandemias e ajudar no desenvolvimento de vacina? Isso eu acredito que sim, né? Desenvolvimento de vacina é algo em que... É provável, até porque novos seres estão surgindo dia a dia. E todos, inclusive os microseres, são frutos do seu meio ambiente. Se muda a temperatura, surgirão novos indivíduos, novos seres, né, adequados ao ambiente, que poderá gerar ou não a pandemia. Quando estávamos na faculdade, a hepatite que estudávamos era B e C. Exato. E hoje está na G. Então, tudo evolui, tudo progride. Vivemos a pandemia, sim, com grandes perdas, muito medo.
enclausurados, perda da liberdade, dormindo mal, comendo mal, bebendo muito, e explodiu o câncer. Por exemplo, as doenças crônicas Exato. encontraram aí um bulevar, né, e que explodiram os percentuais. Foi mesmo? É algo perceptível de É 2020 para cá? É o perceptível. A gente vem, na verdade, né, em relação a câncer, a gente estava discutindo, né, esse impacto, né, do câncer coloretal em pacientes jovens, sobretudo mulheres jovens. Óbvio que a pandemia tem um tempo curto, mas com certeza isso retardou muito o diagnóstico, tá? E o que a gente está vendo hoje de aumento da incidência de câncer, principalmente a antecipação em termos de idade para o diagnóstico, é fruto dos últimos 20, 30 anos de vida contemporânea, né? O estilo de vida faz muita diferença, né? Muito. É o que 73% das mortes hoje do homem moderno é decorrente de estilo de vida inadequado. Então, a pandemia deixou como legado 2 outras pandemias. As das doenças crônicas, estamos falando de obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, a rodo, indivíduos jovens. E, por outro lado, a segunda pandemia da saúde mental fragilizada. Ansiedade, depressão, burnout, estresse pós-traumático. É o que está vivendo a população do Rio Grande do Sul agora. Enfim. A IA poderia ajudar de alguma forma, na visão de vocês? Eu acho que sim, a partir de estatísticas. Né? Você tem um número gigantesco de dados, a IA é uma tremenda ferramenta para apontar nortes, caminhos, enfim. E essa longevidade, né? Há tantos estudos sobre isso, alguns autores se tornam best-seller e tal, propondo que o homem vai viver para sempre, por aí vai. É o tema do nosso próximo livro. Estamos lançando mesmo? aí em setembro, Longevidade com Autonomia e Independência. O homem está vivendo mais, sem dúvida. Nós ganhamos 3 meses de vida por cada ano vivido, né? A expectativa de vida está aumentando e muito. No Brasil, a população está envelhecendo a passos largos. Em 2030, vamos ter um percentual gigantesco de sexagenários e vamos ter que nos preparar. Sim. E como viver, como chegar lá com propósito de vida, com qualidade de vida, enfim, isso passa, sem dúvida, pela prevenção. Te passa pela cabeça, eu devo viver pelo meu estilo de vida e minhas condições, ou pelo menos a IA talvez possa ajudar até nesse prognóstico, até uns 120. Isso é algo que você ventila? Acho difícil, mas com certeza minha geração vai viver muito mais que a geração dos meus pais, dos meus avós. Eu acho que aí eu estou falando aqui como um machismo, eu acho que tem um limite, tá? Tem um limite que é isso que o Gilberto falou. Você pode até prolongar, mas você perde qualidade, né, em algum momento. Mas, com certeza, como país, como mundo, a gente tem que se preparar, porque claro, a população vai envelhecer, os custos vão aumentar, né? E a gente tem que ter estrutura para que essa população acima de 60, 70, 80 anos possa viver bem, né? Com qualidade, né? E à medida que vamos envelhecendo, sabemos que a velhice espiona a morte, não tem dúvida. Isso, para os idosos, é muito ruim. E temos que fazer com que eles tenham qualidade de vida, propósito de vida e que sejam producentes. E, ao manter um estilo de vida saudável, até a morte será mais digna, com menos sofrimento. IA vai tirar empregos na medicina? Essa é uma ótima discussão. Na verdade, médicos jovens me perguntam às vezes, né? Essa ou aquela especialidade vai acabar. Acho que nenhuma especialidade vai acabar, mas talvez algumas se tornem diferentes. Um exemplo, né? O algoritmo de câncer de próstata que a gente falou mais cedo, que diagnostica por inteligência artificial 70% dos casos. Os 30% dependem do humano. Talvez vá diminuir o número de patologistas para aquele tipo de análise. Por outro lado, é muito interessante que vai propiciar o aumento de outras especialidades e o surgimento de outras, né? Aconteceu conosco algo muito interessante há 2 anos atrás, um evento no Dana-Farber, em um Cancer Center em Boston, em que um oncologista foi fazer uma palestra e ele se colocou: eu sou um oncologista computacional. E, de fato, por que o oncologista? Ele fez residência de oncologia, ele fez informática, ele fez análise de dados,
ele fez genômica. Então, é uma especialidade que não existia. E hoje, se você pensar numa estrutura de medicina de precisão em oncologia no mundo, eu preciso de um oncologista computacional. Isso vale para outras áreas, Vale sem para dúvida. todas as áreas. Exato. É só um Novas exemplo. funções surgirão. Infectologista computacional, Com certeza. epidemiologista computacional e por aí vai, né? Senhores, chegou o momento do nosso programa em que a gente coloca a inteligência artificial, da qual a gente está falando tanto desde o começo, para conversar com a gente. Eu perguntei para o ChatGPT quais são os impactos éticos e sociais da implementação da inteligência artificial na medicina e como podemos mitigar possíveis riscos, e a inteligência artificial respondeu o seguinte: a implementação da IA na medicina traz vários impactos éticos e sociais. Entre os principais estão privacidade de dados, falamos disso. A coleta e análise de grandes volumes de dados de pacientes levantam preocupações sobre a privacidade e a segurança das informações sensíveis. Desigualdade no acesso, também falamos disso. A tecnologia avançada pode não estar igualmente disponível em todas as regiões, ampliando desigualdades de acesso aos cuidados de saúde. Desemprego e mudanças no trabalho, também falamos nisso. Automação de tarefas pode reduzir a necessidade de alguns profissionais, exigindo requalificação e tal. Transparência e confiança. A caixa preta dos algoritmos de IA pode dificultar a compreensão e a confiança dos profissionais de saúde e pacientes nos sistemas de IA. Também falamos nisso. A gente se antecipou em ChatGPT. Para mitigar esses riscos é essencial regulamentação rigorosa, concordam? Total. Educação e treinamento também. Muito, sem dúvida. Igualdade de acesso, isso é um desafio num país tão desigual quanto o Brasil. Acho que na Suécia deve ser mais fácil, né? Mas aqui é complexo. Ética e transparência, e creio que seja tema recorrente de congressos e esse tipo de coisa, né? Mas nota de vocês para o que disse o ChatGPT. Gostei. Passou no exame? Passou totalmente. Totalmente. Passou muito bem, tá? Tudo que falamos, às vezes surpreende. Eu tenho um grande amigo cirurgião de tórax no Rio de Janeiro que fez uma pesquisa sobre ele e apareceu como morto. Mas, no dia a dia, a gente está vendo aí que está evoluindo. Muito bem. Foi um prazer tê-los aqui, de verdade, viu? Dr. Carlos, Dr. Gilberto, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Leila. O máximo. Adoramos. Obrigada a vocês também e até o próximo Meio Tempo.